gente! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa. Só para lembrar vocês que nós estamos ao vivo dos estúdios do Educa Recife, que as nossas aulas ficarão disponíveis no aplicativo e também no YouTube. E para me acompanhar com a tradução de Libras na aula de hoje, nosso querido Anderson, tá certo? Então vamos juntos. O tema da aula de hoje é um tema que já está se tornando recorrente aqui nas nossas aulas, né? Eu já falei sobre a carta de reclamação antes, já dei todo o panorama histórico de como ela foi feita, da evolução do papel, da evolução das formas de se produzir a carta, das estruturas, de como a gente usou tinta, da escrita cuneiforme, até chegar aos recursos digitais que a gente tem hoje, não é mesmo? Então, hoje, a gente continua trabalhando nesse desdobramento desse gênero textual, tá ligado? Tá certo? Que para muitos pode parecer muito além da realidade por causa dos meios digitais, mas que pode ser muito útil na hora que você for lidar com alguma situação em que o meio digital não é possível, tá certo? Então, eu pergunto para vocês, inicialmente, se você já ouviu falar na carta do leitor. Não? Mas o nome é bem autoexplicativo, não é mesmo? É uma carta que é produzida por um leitor. Mas um leitor de quê? Um leitor de bula de remédio, um leitor de revista, um leitor de livros. Então, a gente chega lá, tá certo? Eu queria lembrar para vocês, contudo, no começo, que a gente estava estudando carta de reclamação, não é? Há umas 3 aulas atrás. Então, a carta do leitor, ela vai ter uma estrutura parecida com a carta de reclamação, com algumas diferenças que eu vou apontar, tá certo? Mas a sua estrutura, ela é basicamente argumentativa. A diferença é que a carta de reclamação é feita com o intuito de reclamar, e a carta do leitor, ela é feita em resposta a alguma matéria de jornal ou de revista, a fim de concordar ou discordar da opinião do emissor da mensagem, tá certo? Então, esses dois gêneros, eles pertencem ao gênero textual da carta, que é um gênero maior e que abrange vários outros tipos de carta. A gente tem as cartas de amor, que são as mais comuns, e eu sei que são as que vocês mais gostam. A gente tem a carta de inscrição, a gente tem a carta de pedido de desculpas, vários tipos de carta. Mas, hoje, a gente vai se ater mais à carta do leitor, tá certo? Então, Vivi, eu quero uma definição exata do que seria essa carta do leitor. Então, essa carta do leitor é uma produção escrita em que o leitor de algum jornal, de alguma revista, vai emitir a sua opinião com base em argumentos e devolver o seu ponto de vista ao jornal. Então, o jornal produz a matéria, mas aí não tem como saber o que o público achou dessa matéria. Será que todo mundo concorda com o que foi produzido? Será que alguém discorda? Será que alguém tem um ponto de vista diferente que poderia colaborar mais com a matéria produzida pelo jornal? Então, a carta do leitor é essa resposta da comunidade ao jornal, aos meios de mídia, aos meios de comunicação. Tá certo? Vamos seguir. Essa fala, ela pode ser negativa ou positiva. A imagem aqui não entrou, mas são 2 polos, tá? Uma carinha feliz e uma carinha triste. O que eu quero dizer é que, diferentemente da carta de reclamação, que normalmente é associada com algum incômodo, com uma situação infeliz e desgostosa, a carta do leitor, ela não necessariamente precisa ser ruim. Ela pode ser uma resposta positiva à produção do jornal. Então, elas se diferem nesse quesito, tá certo? O tipo de texto. Assim como a carta de reclamação, a carta do leitor, ela precisa de um texto argumentativo, em que a pessoa que escreve dá o seu ponto de vista com base nos argumentos. Lembra que nas aulas passadas também eu fui destrinchando um a um os tipos de argumento com vocês? Então, vocês podem usar esses tipos de argumento com base nas experiências de vocês, nas suas profissões, nos seus trabalhos, em casa, e elaborar argumentos possíveis para justificar os seus pontos de vista. Nem sempre a carta do leitor precisa de argumentos muito fortes. Você pode simplesmente só dar a sua opinião.
Contudo, a sua opinião nem sempre vai ser suficiente para convencer o seu interlocutor daquilo que você está querendo justificar. Então, é muito mais seguro para você e para a pessoa que está tentando lhe entender através da carta, que você elucide as suas ideias, elucidar, esclarecer, deixar tudo bem certinho, através de argumentos válidos, tá certo? E esses argumentos visam reforçar a opinião do leitor. Claro que ninguém vai escrever uma carta entrando em contradição, não é mesmo? Então, a grosso modo, a carta do leitor, ela funciona também como uma espécie de tribuna popular. Mas o que seria a tribuna popular, Vivi? É uma espécie de crivo popular, onde as pessoas julgam o trabalho do jornalista e do jornal. Então, a carta vem para dar voz ao povo, tá certo? E deixar claro se as pessoas concordam com as ideias expostas ou não. Normalmente, a carta ela é feita em primeira pessoa, afinal eu respondo por mim. E se eu concordo ou discordo do jornal, eu preciso deixar muito claro que sou eu mesma, né? Eu preciso arcar com as consequências daquilo que penso, tá certo? Então, se você acha alguma coisa, é necessário que você explique. Afinal, por que você acha aquilo que você acha? Não é mesmo? Nada surge do nada. Sempre que a gente tem uma opinião, a gente tem com base em ideias, em alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente vivenciou. Então, esse argumento em primeira pessoa vai ser muito válido por causa dessas nossas vivências, tá certo? No dia a dia. E o tema é sempre muito atual, já que nós respondemos através da carta do leitor a um meio midiático de jornal ou revista, eles estão sempre tratando de temas atuais, notícias e reportagens. Então, a carta do leitor ela precisa ser enviada muito rapidamente, porque senão o tema envelhece. E aí não tem como mais a gente falar de uma coisa que já aconteceu no passado. Hoje pode ser tudo diferente do que era ontem, não é mesmo? Então, é necessário que a gente não durma na notícia. É necessário urgência na hora de tratar, de responder e de reagir a uma matéria, a alguma reportagem feita. Tá certo? Não espere para amanhã o que você pode fazer hoje, não é mesmo? E é necessário também conhecer os fatos, analisar de forma crítica um texto produzido por outra pessoa. Então, se um jornal vinculou uma matéria, eu não concordo com essa matéria, mas eu não tenho como provar e os fatos estão contra mim, como é que eu vou produzir uma carta convincente, com boa argumentação? Eu vou fazer um papel ali meio, complicado. Então, é necessário conhecer os fatos. E fatos são completamente diferentes de opinião. Tá certo? O que você acha, o que você acredita, sua ideologia, suas crenças, são opiniões. E os fatos é aquilo que de fato foi pesquisado, foi comprovado cientificamente. Então, ao fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre o consumo de alimentos industrializados, que a gente vai tratar daqui a pouco, um jornal ele precisa ir às fontes, falar com médicos, falar com nutricionistas, consultar instituições de pesquisa. Isso tudo vai gerar provas de que aquela matéria ela foi feita com um cunho jornalístico sério. Então, se você em casa leu a sua matéria, não concorda com isso, mas também não foi atrás de buscar outros dados ou outras fontes que comprovem a sua opinião, ela não vai ser tão válida diante de um jornal que pesquisou, que foi atrás, que introduziu as suas fontes e deixou muito claro de onde tudo veio. Tá certo? A opinião é aquilo que eu estava falando, é a opinião que a gente tem com base no seu ponto de vista. Então, pode ser que o seu ponto de vista seja completamente diferente do jornalista, ou completamente diferente do jornal, ou até diferente das pessoas da nossa casa, não é mesmo? Afinal, cada um tem o seu ponto de vista. Enfim, então, a opinião ela reflete essa maneira de pensar, tá certo? E que é única para cada pessoa. E agora a gente vai tentar entender, dentro desses 4 contextos aqui, o que é uma opinião. Afinal, como é que eu reconheço o que é uma opinião dentro de um texto? Seja ele carta ao leitor, carta de reclamação, qualquer tipo de carta.
ou qualquer tipo de texto também, né? Então, aqui temos 4 frases. A primeira diz assim: espere aqui, por favor. Nessa frase, nós percebemos que não é exatamente uma opinião, está mais para uma ordem, não é mesmo? Quando eu digo espere aqui, eu estou no imperativo, pedindo que essa pessoa fique aqui. Então, é uma ordem. A letra B, é preciso que esperemos por Ana aqui. Então, é uma necessidade, é uma afirmação. Ela não é necessariamente uma opinião. A letra C, não havia motivo para esperarmos por Ana aqui. Então, alguma coisa aconteceu, ou Ana não foi no rolê, ou alguma outra coisa que não justifica a nossa espera por Ana aqui. Essa seria uma frase negativa. E a letra D, fiquei surpresa por ter de esperar por Ana aqui. Então, aqui nós temos, de fato, um estado de espírito, né? Uma reflexão sobre como essa pessoa se sentiu pelo fato ocorrido. Então, a letra correta seria a letra D. Fiquei surpresa por ter de esperar por Ana aqui. Tá certo? Isso, agora que a gente consegue entender o que é uma opinião e diferenciar a opinião de fato, é muito mais fácil conseguir produzir uma carta condizente, não é mesmo? E os fatos, Vivi? Você já estava falando aí sobre os fatos, sobre o jornal que pesquisou em fontes. E é isso mesmo. Os fatos são a comprovação daquilo que digo. Então, por exemplo, quando eu falo de gramática da língua portuguesa, a minha fonte é a gramática, é o livro de gramática. Então, o que eu falo costuma ser um fato, já que eu tenho o argumento de autoridade, com base na gramática e no estudo dela. Então, os fatos para um jornal e revista costumam ser pesquisas que os jornalistas fazem, indo às fontes, entrevistando muita gente, entrevistando especialistas, escutando vivências e experiências a fim de conseguir esse conglomerado de informações. O que é conglomerado? Mas é essa junção de informações, tá certo? E o fato é algo cuja verdade pode ser comprovada. Então, se eu estudo alguma coisa, eu preciso provar que aquilo ali condiz com a realidade, não é uma coisa que eu inventei da minha cabeça. E a gente precisa persuadir. Quando a gente escreve um texto argumentativo, a gente precisa ir através do argumento, tentando convencer as pessoas de que o nosso ponto de vista é correto, né? Isso eu venho falando para vocês desde a carta de reclamação, tá certo? E a gente usa recursos da linguagem para fazer isso. Desde a escolha do título, a construção metafórica e as escolhas das informações precisam contribuir para o seu trabalho, porque senão as informações ficam desconexas e falta coesão. Então, tudo tem que ser escolhido estrategicamente ao seu favor. Como a gente vê aqui, eu trouxe um exemplo da revista Aventuras na História, uma matéria que fala sobre o Oscar Niemeyer, um grande arquiteto, um arquiteto brasileiro de projeção internacional. Então, a gente percebe aqui um título, que é Oscar Niemeyer, o arquiteto do futuro. E esse título tem uma característica de ser curto, atraente, sucinto. Ele faz uma síntese do que a matéria vai ser, para que atraia o leitor assim de cara, tá certo? E aí a gente percebe o uso também de um subtítulo abaixo. E a gente vai se ater a esse subtítulo mais à frente. A gente também percebe que o título ele não possui pontuação. Certo? A pontuação ela vai ficar mais para o texto do corpo do texto do que no título ou no subtítulo. Continuando, aí aqui a gente vai prestar um pouquinho mais de atenção no subtítulo. O subtítulo diz assim: brasileiro deu origem a um estilo de construção internacional. E esse subtítulo, ele também aparece sem pontuação, mas ele já diz exatamente a influência, o tamanho da influência que Oscar Niemeyer vai ter para a cultura não só do Brasil, como também do mundo, a grande influência que ele era. E o que mais chama a atenção também nesse subtítulo é a não utilização da preposição. E por que isso se dá, Vivi? Vamos lá. Primeiro, para entender tudo isso, essa construção frasal, eu preciso saber se vocês lembram o que é uma preposição. Não lembra? Então, a gente vai relembrar agora, tá certo?
A preposição é uma palavra invariável. Vixe, Maria, é uma palavra que não varia, tá certo? Que funciona como elo entre duas palavras. Então, ela ali não tem significado, mas vai ficar entre duas palavras que possuem valor semântico. O valor semântico é o significado das palavras, tá certo? Por exemplo, hoje é dia de festa. De sozinho não significa nada. Eu posso usar ele em diversos contextos e ele não me dá um significado. Mas quando eu digo que hoje é o dia de festa, eu estou juntando dia e festa. Na junção eu tenho a produção de um significado. Então a festa não é amanhã, a festa não foi ontem, hoje é o dia da festa. Então, a preposição, ela tem essa função de unir as palavras dia e festa, tá certo? Fácil, né? Mas como a preposição interfere numa oração? E aí a gente entra para a parte bem gramatiqueira. Eita, que está todo mundo coçando a cabeça agora, tentando entender isso aí. Mas é bem simples, vamos lá. O objeto direto. O objeto direto, ele é um complemento do verbo transitivo, direto. E ele não pede o uso de preposição. Então, o exemplo que eu tenho aqui, vou achar soluções para esse conflito. Quem acha o quê? Acha alguma coisa. E, então, soluções para esse conflito é um complemento do verbo achar, tá? Ele é transitivo direto e ele não precisa do uso de preposições. Contudo, se eu falo assim, duvidei da sua intenção de fazer o bem, mas eu duvidei de quê? É um verbo que precisa de complemento, então ele é transitivo, mas se a gente utiliza essa preposição para fazer essa ponte, então ele é transitivo indireto. Tá certo? Fui clara? Conseguem agora distinguir a diferença entre o uso da preposição e não uso da preposição nos verbos, como complemento verbal? Certinho? Ótimo. Então vamos continuar. Lá no subtítulo da Oscar Niemeyer, a gente tem assim: brasileiro deu origem a um estilo de construção internacional. Então, o verbo dar, ele pede complemento. Quem dá o quê? A quem. Então, ele pode ser um complemento direto, porque ele diz que deu origem a um estilo de construção internacional. Então, ele é um verbo que precisa de complemento, mas o complemento dele é direto, ou seja, sem o uso de preposição. Tá certo? E toda a frase funciona como um complemento verbal do verbo dar. Além de entender essa estrutura gramatiqueira, né, da língua, a gente vai para as figuras de linguagem, que também são importantes quando a gente precisa se comunicar. Eu também já falei da metáfora em algum outro momento com vocês, falando sobre carta de reclamação. Mas a metáfora é uma figura usada para fazer comparações entre dois elementos, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, João fez um carnaval para tomar remédio. João não fez exatamente um carnaval, porque um carnaval, se a gente pegar o sentido literal da palavra, é uma festa que a gente comemora em fevereiro, antes da pandemia, e espero que possamos comemorar de novo depois da pandemia. Então, se a gente for para o sentido literal, João não pode ter feito um carnaval sozinho, porque é uma festa muito grande, com muita gente. Mas, aqui, com efeito de linguagem, significa que João não gostou de tomar o remédio, se sentiu inconformado, pode ter esperneado, pode ter chorado. Então, a metáfora, ela atua nessa construção das coisas que não existem, nessa construção de imagens. E é o nosso próximo tópico, a metáfora como construção de imagens novas, de ideias novas, coisas que ainda não existiam e passam a existir porque a gente começa a fazer comparações entre as coisas e criar novas ideias. O unicórnio, por exemplo, é uma criação de uma ideia nova. Ela não existe de fato, mas nós a concebemos, né, como conhecemos hoje. Então, a metáfora ela é responsável por nos ajudar a criar esse imaginário novo, tá certo? A metáfora é muito utilizada em propagandas publicitárias, que aqui a gente tem uma propaganda de uma ONG pedindo para que as pessoas poupem água. E aí, a associação que essa ONG faz é pedir que as pessoas poupem água tanto quanto elas se preocupam em poupar dinheiro.
Então, aqui a gente tem um porquinho, um cofrinho, que normalmente é associado à poupança de dinheiro, de moedas, mas aqui ele se ressignifica. E aí, a ideia central é que nós possamos poupar água dessa forma, tá certo? Bem legal, né? Bem criativo. E a seleção de informações? A seleção de informações é bem simples. É ler, depois que eu li o meu texto no jornal ou na revista, e que agora eu sei qual é o meu ponto de vista, se eu concordo ou se eu discordo, eu preciso selecionar as informações que me são convenientes. Afinal, se eu tenho o texto me dizendo uma coisa, mas eu quero provar outra, por que eu vou usar essa informação como se fosse validar o meu ponto de vista? Então, a seleção de informações nada mais é do que ser inteligente, esperto e coerente no que você está, tá certo? E um exemplo prático de produção de carta. Vamos lá. Eu trouxe aqui, eu trouxe uma matéria da revista Aventuras na História, que é a mesma revista que eu trouxe o título do Niemeyer, e a gente vai ver uma matéria e uma carta do leitor produzida em resposta a essa matéria. Oi? Deixa eu voltar aqui, para ver se a gente acha. Ah, tá, é a matéria. Aqui teria uma foto da matéria, mas eu vou falar para vocês. A matéria, ela falava da evolução dos hospitais, como os hospitais surgiram lá atrás, lá antes da Idade Média, e como as freiras foram as primeiras enfermeiras, porque o hospital funcionava em acordo com a Igreja Católica. Então, a matéria faz esse recorte histórico, que passa desde as freiras até chegar a figura da enfermeira hoje, e desse recorte político, da transformação do hospital como um recurso religioso para cuidar dos doentes, até que a instituição do Estado, já depois lá do século XVI, conseguisse tomar conta através das leis e que a saúde se tornasse algo acessível a toda a população de um determinado território. Então, era mais ou menos isso que a matéria falava na revista, e aqui a gente vai ver uma carta do leitor em resposta a essa produção, tá certo? O exemplo de carta do leitor que eu trouxe. Recife, 6 de julho de 2021, eu vou ler a carta para vocês. Aos editores da revista Aventuras na História. Muito interessante a matéria que fala a respeito da evolução da saúde pública e em como esse serviço foi sempre visto como privilégio de um grupo selecionado. Mesmo ainda precisando de progressos, o SUS representa uma vitória para a saúde social do país. E é importante que a população brasileira crie consciência desse recurso e direito. Sendo assim, venho por meio desta a reconhecer o excelente trabalho da revista que contribui para a maior compreensão do sistema de saúde pública do país. Atenciosamente, o Marco Antônio Vieira. Então, a gente percebe que essa pessoa que escreveu essa carta, ela foi lá buscar um link entre a evolução dos hospitais, o progresso, a mudança entre a administração da igreja e a administração estatal, até chegarmos ao que nós temos hoje, que é o Sistema Único de Saúde, que é muito importante e nem todo país ainda possui. Então, essa pessoa está confirmando a sua posição positiva diante da matéria, dizendo que ela é muito importante para a conscientização, etc. Então, como a gente percebe, nem toda a carta do leitor vai ser negativa. Aqui, ele não dá argumentos com base em fatos, com base em provas, mas tem a sua opinião pessoal, tá certo? E o SUS realmente é uma realidade muito palpável à maioria das pessoas no país. Então, é muito bom que tenha se democratizado esse acesso à saúde pública, tá certo? Então, esse é um exemplo de carta do leitor muito positiva. E agora, eu quero que vocês me ajudem a pensar um pouquinho aqui uma situação. Então, aqui tinha uma foto de vários alimentos industrializados, tá certo? Coisas que a gente come em fast food, coisas que a gente come já pronta, enlatados, biscoitos processados. E a minha ideia é fazer com que vocês reflitam sobre esse comportamento, tá certo?
e expressem a sua opinião aí de casa, converse com os seus familiares, converse com os seus professores na sala de aula, com os seus colegas via chat, via internet, ou até mesmo na sala de aula em presencial, para saber se vocês concordam ou não com o uso de alimentos processados, com o uso exacerbado, e quais são os males que esses alimentos podem causar à nossa saúde diária, né? Será que eles provocam aí prejuízos como obesidade, como doenças cardíacas, como pode ser desenvolvido também pelo consumo exacerbado de alimentos industrializados. Então, eu quero que vocês produzam as suas opiniões. O que é que você, aí de casa, acha sobre o consumo desse tipo de alimentos? Será que não seria melhor recorrer a alimentos mais naturais, frutas, legumes, talvez orgânicos, quem sabe? Então, nesse pequeno texto, que pode ser curtíssimo, pode ter até menos de 5 linhas, vocês precisam deixar claro qual é a opinião de vocês, tá certo? E aí vocês podem usar um dos argumentos que a gente trabalhou nas aulas anteriores. Ou simplesmente dizer, olha, eu acho que é isso mesmo. E tá tudo certo. Eu não sei. E é isso, tá certo? Eu termino a aula de hoje, mas antes eu quero convidar vocês à nossa próxima aula, em que a gente vai entrar num universo completamente diferente do que a gente vem falando recentemente, com as estruturas da carta, com a carta de reclamação, com a carta do leitor. Eu quero explorar um outro universo com vocês, um universo que vocês conhecem bastante e talvez saibam até mais que eu, talvez eu aprenda com vocês, que é a internet. A nossa próxima aula será sobre internetês. Será que a nossa linguagem se adaptou muito ao avanço da internet? O que será que mudou? Será que continua a mesma coisa? Português continua lá sendo a mesma coisa? Ou será que a gente fala completamente diferente do que os nossos avós falavam, do que os nossos pais falavam? Então, tudo isso, como a gente usa a linguagem, como a gente usa os ícones, como a gente se relaciona e como a gente usa os textos, os gêneros textuais e as produções escritas, será discutido tudo isso na próxima aula, tá certo? Eu me despeço por aqui, espero que vocês tenham um ótimo dia, tá certo? Tchau, tchau! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas da educação infantil. O Educa Recife tem mais de 14 horas de aulas, exibidas todos os dias, em 5 canais digitais. Já sabem os horários de vocês? Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O programa de educação infantil é exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, na TV Alep, no canal 10.2. Neste programa, as crianças têm acesso a um conteúdo educativo, lúdico e muito divertido. Também tem o Momento do Bebê, onde as famílias das crianças de 0 a 3 anos contam com orientações e dicas de especialistas. Então anotem os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago, de Matemática, e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, ok? Então, antes da gente começar a falar do assunto em si, é bom a gente falar um pouco do formato nesse momento da nossa aula. Se você está vendo a aula ao vivo agora, em breve essa aula estará em outras plataformas, outros meios de você ter acesso, tá bom? E é muito importante para esse formato da nossa aula a comunicação, né? Ou seja, você estudante, você professor, professora, vai estar sempre em contato com a gente para a gente fazer a aula cada vez melhor, tá certo? A aula precisa dessa interação.
No momento em que essa aula tiver, por exemplo, no YouTube, escreve lá nos comentários alguma das situações que a gente vai trazer aqui em sala, nessa aula virtual. Ela precisa que vocês entrem em contato com a gente para dar sua opinião e até para algumas atividades propostas, tá certo? A aula também ela tem uma ideia de trazer uma noção que ela pode ser explorada tanto na aula presencial quanto na aula remota, tá bom? A gente vai trabalhar sempre os conceitos, porque com matemática a gente percebe que quando a gente pega os conceitos e explora esses conceitos, fica muito mais simples da hora que a gente vai fazer os cálculos ou a resolver algumas situações, tá certo? Então, o tema que a gente vai trazer na aula de hoje e na próxima, tá certo? Esse bloco de 2 aulas que a gente vai fazer, ele vai trazer elementos que a gente vai discutir aqui na sala, mas eles vão servir de pontapé inicial para o professor, a professora, em sala de aula, também trabalhar alguma dessas situações. Bom, então, como eu falei, essa aula você pode estar acompanhando nesse momento ao vivo pela TV, ou pelo celular, ou pelo computador. Quando essa aula também estiver em outras plataformas, como por exemplo o YouTube, ou então em outros formatos que em breve estaremos disponibilizando para vocês, a gente vai precisar muito que essas aulas elas tenham a interação, tá certo? Como vocês estão recebendo, e muitas atividades elas vão ser em parceria, tanto conosco aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais, quanto aí na sua escola, com o seu professor, sua professora, e essa é a maneira que a gente vai trabalhar nas nossas aulas digitais, tá certo? Enquanto essa aula estiver no YouTube, também escreve lá nos comentários da aula, ok? Então vamos começar, tá certo? O tema que a gente vai trabalhar na aula de hoje, ele pede que a gente compreenda esse elemento, esse termo que vai aparecer na aula daqui a pouco, mas que a gente compreenda ele a partir de situações do nosso cotidiano, a partir de elementos que a gente observa no nosso dia a dia e que a gente vai tomar emprestado para entender bem esses conceitos da aula de hoje, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente começa falando domingo, um dia da semana, mas eu posso estar me expressando no domingo exclusivamente de diversas maneiras, tá certo? Eu poderia usar a palavra domingo para diversas situações, só que aqui dentro do contexto da aula de hoje, eu vou trabalhar justamente os dias da semana, ou seja, quando eu olho o dia domingo, quando eu olho a segunda-feira, quando eu olho a próxima, que é a terça-feira, quando eu olho a próxima, que é a quarta-feira, observa que eu estou falando os dias da semana e eu estou usando entre uma palavra e outra sempre a palavra próximo, que é uma palavra bastante importante que a gente vai utilizar na aula de hoje, tá certo? Então, observa que eu coloquei aí alguns dias da semana, vou fechar aí com o último dia da semana e a gente vai tentar usar essa ideia que está por trás dos dias da semana, que é muito natural para todos nós, para o elemento matemático que a gente vai estudar hoje e na próxima aula, tá certo? Lembrando que são blocos de 2 aulas desse assunto, ok? Então a gente cria um rótulo para essas palavras que eu usei como os dias da semana. Então a gente vai tentar fazer muito isso na aula de hoje, de maneira bem intuitiva, como eu disse, com elementos que a gente encontra no nosso dia a dia, que são os dias da semana. Então a gente observou algumas palavras, associou aos dias da semana e a gente cria esse rótulo. A gente pode ter também, pegando nessa ideia, quando a gente observa um calendário, a gente tenta entender como é a distribuição daqueles dias da semana com relação àquelas datas. Então, por exemplo, se eu for fazer o mesmo com os meses do ano, assim como eu fiz com os dias da semana, eu vou ter o quê? Eu vou ter o primeiro mês do ano, o segundo mês do ano, o terceiro e assim segue até o último mês do ano, tá certo? Então, quando a gente pega, da mesma forma que a gente pegou os dias da semana, os meses do ano, a gente cria um rótulo para ele. Eu estou usando essa palavra rótulo, mas daqui a pouco, essa palavra rótulo, ela vai ser substituída pelo elemento matemático que a gente está estudando, tá certo? Eu posso ter, por exemplo, uma outra situação que também é muito comum no nosso cotidiano. Se eu pegar, por exemplo, as horas do dia, certo? Então eu vou ter aí, da mesma forma que eu tive os dias da semana, os meses do ano, eu vou ter as horas do dia. Então tenta pensar agora nessas 3 situações, o que é que elas têm em comum? Ou seja, os dias da semana, os meses do ano e as horas do dia. Eu botei alguns exemplos aqui, por exemplo,
1 hora. Se alguém perguntar, professor, por que não começou com a hora 0? Isso é uma situação que a gente vai compreender, principalmente na próxima aula, quando a gente está falando de contar e medir. No caso aqui, a gente está contando, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas, até chegar na última hora do dia, que a gente poderia criar esse rótulo aí como 24, tá certo? Então, o que a gente tem aí, nesse outro exemplo, a gente também tem um rótulo. E assim como eu falei anteriormente, o que é que tem em comum? Os dias da semana, os meses do ano e as horas do dia. É basicamente o que a gente vai tentar descobrir na aula de hoje, tá certo? Ou seja, como eu disse no início, a gente vai usar esses 3 exemplos para compreender o conceito matemático que está por trás disso. Observa que desses 3 exemplos, apenas as horas do dia foi que eu utilizei números, para a gente perceber muitas vezes que conceitos matemáticos, se a gente utiliza não necessariamente só de números, a gente consegue uma compreensão também, bom? Só que os números vão aparecer aí de uma outra forma, ou seja, como uma ferramenta para a gente compreender melhor cada uma dessas situações, tá certo? Então, quando a gente tem aí, por exemplo, essas 3 situações, meses do ano, dias da semana e horas do dia, a gente pode tentar fazer uma observação tentando relacionar cada uma delas. Ou seja, o que é que acontece com cada uma dessas situações que eu posso explorar o que é que ela tem em comum, certo? Então é muito bom a gente começar com exemplos que nem parece que está numa aula de matemática, para a gente perceber qual é o grande detalhe que a gente precisa usar da matemática para compreender as situações, né? Ou seja, a matemática, muitas vezes, a matemática escolar, a gente está associando a fazer conta, a números, mas a definição do que é matemática é a ciência dos padrões, ou seja, o que é que acontece com regularidade, o que é que sempre está acontecendo. Então, o que é que a gente pode tentar entender, o que é que tem em comum dos dias da semana, dos meses do ano e das horas do dia, tá certo? Então, a situação que a gente vai observar aqui é tentando achar a relação entre elas. Bom, então veja, quando a gente coloca domingo, segunda, terça, quarta, quinta, vai até o último dia da semana, eu posso também fazer essa mesma listagem com os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, chegando até dezembro. E que eu posso também fazer a mesma coisa com as horas do dia. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então perceba que a primeira coisa em comum que a gente pode fazer dos dias da semana, dos meses do ano e das horas do dia, é que a gente pode listá-los, né? Só que não pode ser uma lista qualquer. Se eu colocasse, por exemplo, os dias da semana, quarta, sábado, domingo, terça, a gente perceberia que são os dias da semana, mas a gente não conseguiria colocar numa lista. Se eu colocasse, por exemplo, os meses do ano, março, setembro, dezembro, janeiro, eu também não teria a mesma disposição que eu tive quando apresentei inicialmente. E o mesmo com as horas do dia, tá certo? Então eu vou colocar as 3 situações numa mesma tela para a gente tentar compreender observando as 3 ao mesmo tempo. Então quando eu pego, por exemplo, na primeira lista que eu criei, que são os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, na segunda lista, janeiro, fevereiro, março, abril e as horas do dia, perceba que essas listas que estão aí, eu tenho uma palavra que eu posso explorar, que vai ser uma das palavras mais exploradas nessa aula e na próxima, que é que eu estabeleço uma ordem. Então, quando a gente estabelece uma ordem entre essas 3 situações, a gente está começando a compreender o elemento matemático que vai ser estudado na aula de hoje, né? Ou seja, quando eu listo esses elementos, a palavra listar, matematicamente falando, é quando a gente vai conseguir colocar uma ordem nela, né? Então, aquele primeiro dia da semana, aquele primeiro mês do ano, aquela primeira hora do dia, eu vou estabelecer ali como sendo o primeiro elemento da minha lista. Já já a lista vai ser retirada do nosso vocabulário e a gente vai usar o termo matemático da aula de hoje. Consequentemente, segunda, fevereiro, 2 horas, eu estabeleço aí como sendo o segundo elemento da minha lista. Então, estabelecer uma ordem, guarda bem a palavra ordem, que vai ser fundamental para a aula de hoje, tá certo? Consequentemente, o terceiro elemento.
Então, a gente está utilizando ali os números, observa que aquele número 1, com a bolinha, número 2, é o que você aprendeu lá, logo quando entrou na escola, que os números têm as suas funções, né? No caso aqui, a gente está usando os números ordinais. Lembra? Ordinais da palavra, a segunda palavra mais importante da aula de hoje, que é ordem. Então, eu estabeleço uma ordem. Então, acho que nessa primeira parte já dá para ter um pouco a noção do que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, esses 3 primeiros exemplos que eu trouxe aí, eu diria que o mais importante que a gente estabeleceu até agora é que eu posso ter uma ordem entre eles, tá certo? Então, veja, quando eu tenho uma ordem entre os elementos de uma lista ou os elementos de uma sequência, eu preciso tomar cuidado com o seguinte, que essa ordem nem sempre ela está tão explícita. Eu peguei esses 3 exemplos dos dias da semana, dos meses do ano e das horas do dia, porque são elementos, são situações que a gente não precisa se preocupar em saber se a ordem está correta ou não, certo? Então eu vou trazer algumas situações, tanto na aula de hoje e principalmente na próxima aula, elementos em que essa ordem ela não está tão explícita como a gente consegue ver nesses elementos aí, tá certo? Então, nos elementos estabelecidos na aula de hoje, essa ordem ela é muito explícita, ou seja, eu consigo verificar essa ordem simplesmente porque eu conheço os dias da semana, os meses do ano e as horas do dia, sem necessariamente precisar de uma aula de matemática para compreender essa situação, tá certo? Então, o que a gente vai ter na aula de hoje é simplesmente observar situações, observar exemplos, onde eu consiga estabelecer uma ordem entre esses elementos. E por que isso é importante de ser estudado pela matemática? A matemática se preocupa muito em estudar a ordem das coisas, porque muitas das vezes essas situações ordenadas, elas servem de ferramentas para a gente no dia a dia. A gente vai perceber, por exemplo, se você acessa o YouTube, se você acessa uma rede social, você já percebeu que muitas vezes o que aparece primeiro para você são sempre aqueles temas que você está mais acessando, que você está mais interessado. Por exemplo, faz um teste aí depois no teu celular, faz uma pesquisa por um produto que tu estás a fim de comprar, que tu queria ter. Você vai observar que depois disso, um monte de propagandas, um monte de temas relacionados vão começar a aparecer para você. Porque essas maneiras de organizar as informações nas redes sociais, por exemplo, ela estabelece uma ordem, ou seja, quais são os assuntos em que primeiro a pessoa está interessada, segundo, e assim vai. Se você pegar, por exemplo, na sua rede social preferida aí, provavelmente tem algum contato seu que você mal vê postagem dela, mas se você for lá olhar, ela está postando coisas todo dia. Por quê? Porque a rede social que você está acessando, ela estabeleceu uma ordem de contatos que você vai ter com relação a essas situações, tá certo? Então, na aula de hoje, a gente vai rotular esse assunto como sequência, tá certo? Então, a sequência é um assunto matemático que está aí no seu livro, que está na sua aula de matemática, mas uma sequência ela precisa ser compreendida antes da gente fazer cálculos, da gente representar com números, a gente precisa compreender o conceito, tá certo? Então, esse conceito de sequência, ele começa a gente estabelecendo a ideia de ordem, tá certo? Então, vamos começar com uma pergunta, né? O que é uma sequência? A gente viu 3 situações que a gente consegue dizer que é uma sequência. Mas na hora que a gente vai definir o que é uma sequência, se alguém lhe perguntar o que é uma sequência, você poderia dar como exemplos a partir de agora. Um exemplo de uma sequência são os dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, até o sábado. O outro exemplo de sequência são os meses do ano, janeiro, fevereiro, até dezembro. Uma sequência também pode ser dada como as horas do dia, 1, 2, 3, 4, até 24 horas. Então, são exemplos de sequência, mas a gente vai tentar dar um passo a mais. Ou seja, a gente vai tentar chegar à definição, ou pelo menos à noção do que é uma sequência, tá certo? Então, assim como a gente fez na primeira parte da aula, a gente pegou essas 3 situações e a gente conseguiu ordená-las, né? Ou seja, são sequências de coisas, no caso, dias da semana, meses do ano e horas do dia, que eu consigo estabelecer uma sequência
a partir de uma ordem. Ou eu, tendo uma ordem, eu consigo dizer que é uma sequência, tá certo? Então vejamos o seguinte, quando a gente estabelece essa ordem, eu posso dizer que eu tenho uma sequência. Só que isso ainda não é o suficiente para a gente caracterizar todas as sequências ou todas as situações em que eu vou ter uma sequência, tá certo? Eu vou trazer um novo exemplo para a gente perceber. Não é um exemplo nem tão definido, não é um exemplo que seja só dessa forma. Mas, de maneira geral, vejamos aqui, por exemplo. Então, veja, quando a gente tem essas três situações que eu coloquei aqui na tela, né? Eu tenho ali um café com leite, com um pedaço de bolo, algumas crianças comendo aparentemente feijão, arroz, salada e carne. Aqui, aparentemente, é uma sopa. Então, eu estou tentando fazer uma referência com as principais refeições do nosso dia, né? Ou seja, café da manhã, almoço e janta. Observa que eu também posso chegar nessa situação e fazer da seguinte forma. Eu posso dizer que se essas três situações aí, elas podem formar uma sequência. Bom? Então, se ela pode formar uma sequência, vamos tentar lembrar o que a gente falou anteriormente. Para ser uma sequência, eu preciso ter uma ordem. Então, será que nessas três refeições aí eu consigo estabelecer uma ordem entre elas, né? Então, vamos tentar pensar da seguinte maneira. Exemplo bem básico, só para a gente perceber quando a gente olha para uma situação e tenta observar se é ou não uma sequência. Então, esses 4 primeiros exemplos são exemplos que a gente não precisa fazer muito esforço para perceber que a gente consegue estabelecer uma ordem entre elas, né? Ou seja, a primeira refeição do dia, o chamado café da manhã. Eu vou dizer aí que é a primeira refeição. Na sequência, estou usando o termo sequência, tanto matematicamente falando, ou então se eu estivesse comentando, né? Ou seja, a gente toma café da manhã, na sequência a gente almoça e na próxima, ou seja, na sequência a gente janta. Lógico que eu não estou considerando aí, por exemplo, as refeições entre elas, né? O lanche, por exemplo, que você pode estabelecer, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, se a gente pegou essas três situações aí, e eu já disse, por exemplo, que o café da manhã a gente vai estabelecer como sendo a primeira refeição do dia, eu vou pegar o almoço como sendo a segunda refeição do dia e eu pegar a janta como sendo a terceira refeição do dia. Então, observe que nessa primeira parte da aula eu só peguei situações e estou tentando encaixar a ideia de estabelecer ou não uma ordem, tá certo? Nesse caso aí, a gente pega, estabelecendo essa ordem, a gente pode simplesmente dizer que as refeições do dia, elas formam uma sequência, ou simplesmente qual é a sequência das principais refeições do dia, tá certo? Café da manhã, almoço e janta, ok? Então vamos lá. Quando eu pego nessas sequências aí, eu observe que eu coloquei o rótulo dela, né? Eu estou chamando de rótulo aquele nome que a gente dá e já associa naturalmente, como eu fiz, por exemplo, o rótulo dias da semana, o rótulo meses do ano, o rótulo horas do dia. E aqui o rótulo sequência das principais refeições do dia. Então, esse rótulo, ele vai também ser importante no nosso estudo de sequência, principalmente quando você aí, professor, professora, em sala de aula, for pegar diversas sequências, pedir para que seus estudantes digam qual é o rótulo dessa sequência, né? Que geralmente aparecem lá como as primeiras situações do livro de matemática, tá certo? Só que eu disse que essas 4 primeiras situações que a gente trabalhou na aula de hoje, né? Dias da semana, meses do ano, horas do dia e refeições do dia, são sequências, são situações que eu não preciso me esforçar tanto para compreender que sejam uma sequência, tá certo? Então, eu estou trazendo uma nova situação aqui, onde essa ordem estabelecida ela não fica tão clara no início. E essa ordem ela também pode não ser única. Preste atenção a isso. Eu posso ter uma sequência que esses elementos podem formar diversas sequências, que é a segunda palavra importante da aula de hoje que a gente vai começar a descobrir agora, tá certo? Porque na primeira situação não aconteceu isso? Porque a ordem dos dias da semana não muda, a ordem dos meses do ano não muda, a ordem das horas do dia
também não muda, é pré-estabelecida socialmente, então a gente não faz essa modificação. Mas vejamos essa situação aqui. Eu peguei esses nomes aí, Beto, Danilo, Ana e Carla, certo? Vamos pensar da seguinte forma: será que eu consigo estabelecer uma ordem desses nomes aí? Pensa da seguinte forma: estabelecer uma ordem é eu dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, e assim na sequência, né? Então, dessa situação aí, eu vou explorar algumas e outras vão ficar para vocês aí, tanto na sala presencial, ou então se você estiver vendo essa aula pelo YouTube ou por outra plataforma, a gente vai estabelecer o seguinte: a primeira relação que eu vou conseguir observar desses nomes aí para construir uma sequência é a seguinte, ó. Eu vou pegar ali, por exemplo, e destacar que nessas palavras aí, para se formar uma sequência, na primeira situação que eu vou trabalhar, eu vou destacar da seguinte forma. Vamos pegar aqui, por exemplo, as iniciais. Então, observa que essa primeira palavra que eu destaquei ali foi Ana. Ana começando com a letra A. Eu vou pegar qual seria o próximo agora. Beto começando com a letra B. O próximo seria Carla com a letra C. E o próximo da sequência seria Danilo com a letra D. Então, perceba que essas 4 palavras, 4 nomes de pessoas, eu consegui estabelecer uma ordem entre elas a partir da letra inicial. Ou seja, a ordem que foi estabelecida aí para eu dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro e quem é o quarto, foi a partir da observação da primeira letra desse nome, né? Então, eu posso dizer que essas palavras aí, elas formam uma sequência, porque eu consigo estabelecer uma ordem de dizer quem é primeiro, segundo, terceiro e quarto, a partir da primeira letra do nome, tá certo? E se eu for criar um rótulo, né? Ou seja, eu estou observando que, para essas palavras aí, elas formam uma sequência. A gente está começando a observar isso, né? Porque a palavra Ana, eu comecei ali com a letra A palavra Beto com a letra B, a palavra Carla com a letra C e a palavra Danilo com a letra D. Então, eu estabeleci uma ordem aí, né? Então, pegando o que a gente fez no começo da aula, de observar cada uma deles aí, a ordem que foi estabelecida aí, inicialmente não era uma ordem tão clara como foram os dias da semana, os meses do ano ou as horas do dia. Eu precisei fazer uma análise para observar que a ordem aí é a ordem alfabética, né? E a ordem alfabética, ela segue uma ordem da primeira letra, da segunda letra, da terceira letra, da quarta letra. Então, em todas as ordens que a gente for estabelecer, nesse caso aí, o rótulo dessa ordem é a ordem alfabética. E mesmo a ordem alfabética, ela tem por baixo dela, ou seja, a lógica, guarda essa palavra agora para esse finalzinho da aula, a lógica dessa sequência é a ordem estabelecida pela ordem alfabética, tá certo? Então, vejamos o seguinte. Concluída essa primeira aí, né, ou seja, eu consigo ver que é a ordem alfabética que eu estabeleci utilizando aqueles nomes. Mas se eu fizer a seguinte situação, será que eu consigo formar uma outra sequência com esses mesmos nomes que não seja a ordem alfabética? Eu vou tentar fazer da seguinte forma. Veja se fica claro para vocês o seguinte. Ana tem 3 letras. Qual seria o próximo se eu quisesse estabelecer uma ordem aí, né? Você percebe que eu posso pegar ali Beto com 4 letras. Eu posso pegar o próximo agora, Carla, com 5 letras. E por último eu posso pegar Danilo com 6 letras. Se você lembrar da sequência anterior, ela ainda era Ana, Beto, Carla e Danilo. Mas só que na sequência anterior eu disse que era uma ordem alfabética. Então, nesse caso agora, eu posso estabelecer a lógica dessa sequência aí como sendo o número de letras de cada uma dessas palavras aí, tá certo? Então, observe que o rótulo que eu vou utilizar aqui, depois de estabelecida a ordem, é um outro. Não é mais a ordem alfabética que eu vou utilizar agora. A lógica que eu vou utilizar agora
é que essa ordem ela vai receber um outro nome, que é o número de letras de cada uma das palavras, tá certo? Eu poderia, por exemplo, fazer uma ordem inversa, né? Começar por Danilo, Carla, Beto e Ana. Eu também posso fazer isso, ou seja, eu teria uma sequência que, com relação ao número de letras, seria decrescente. Então, essa situação aí, a gente vai tentar fazer da seguinte forma. Observe que, nesse caso, foi a ordem alfabética e foi a ordem do número de letras. O que fica de desafio para vocês aí é o seguinte: tente escrever essas palavras em outras sequências que não sejam nem a ordem alfabética, nem a ordem do número de letras, tá certo? Eu conheço mais 3 lógicas para essa sequência aí. Escreve depois quando essa aula estiver no YouTube ou em outra plataforma para ver se foram essas mesmas a que eu conheço, tá certo? Então, a ordem alfabética e o número de letras dessa sequência que eu utilizei aí, eu vou chamar, por exemplo, dos rótulos dessa daí. Eu conheci essas duas. Escrevam outras, não vale a decrescente, tá certo? Que ainda é com relação ao número de letras. Então, o que eu chamei a atenção nessa última parte da aula é a lógica da sequência, né? Se na primeira parte da aula a gente chamou a atenção para a ordem que é estabelecida numa sequência, a segunda coisa que a gente tem que observar é que ela precisa ter uma lógica. Eu preciso enxergar a lógica e a ordem. Em algumas situações a gente vai enxergar de cara a ordem. Em outras situações a gente vai enxergar de cara a lógica. Mas a gente vai ter que estar sempre fazendo essa relação entre a ordem e a lógica. Muitas vezes uma ajuda a outra, tá certo? Então, reforçando, a primeira lógica que eu estabeleci para aquelas palavras lá foi a ordem que foi explicada pela lógica de ser a ordem alfabética. Já na segunda situação, a lógica utilizada aí foi para o número de letras. Então, observe que eu tenho a lógica como sendo outro elemento bastante importante para a gente compreender essas situações, tá certo? Então, como eu disse, tenta pegar outras lógicas e escrever com relação a esses 4 nomes aí, tá certo? Tem até um desafio extra que é o seguinte: tente colocar um 5º nome que você consegue também pensar em outra lógica com relação a isso daí, tá certo? Então, nessa parte final, vamos resumir aqui que o que a gente fez na aula de hoje foi olhar algumas situações e que essas situações elas representam uma sequência, né? A matemática precisa compreender uma sequência e observe que eu não precisei explorar tantos cálculos, eu estou apenas considerando os conceitos. Então, tudo que eu consigo dizer sobre uma sequência até o presente momento é que eu preciso observar se ela tem uma ordem e se ela tem uma lógica. Então, essa relação entre ordem e lógica é a base para a gente compreender todas as sequências, tá certo? Então, quando você estuda, por exemplo, as sequências que está no livro, se você começar a olhar essas sequências a partir da ordem e a partir da lógica, você vai começar a compreender de maneira mais simples, ao invés de ficar tentando descobrir quem é o próximo. Então, para a gente finalizar, por exemplo, observa essa sequência de elementos, né? Eu não usei elementos até agora, só usei palavras e números e as refeições. Então, eu tenho um triângulo, eu tenho um quadrado e eu tenho um pentágono. Será que eu consigo estabelecer qual é a ordem e qual é a lógica dessa sequência, né? Então, como o que a gente discutiu na aula de hoje, observe que eu vou tentar ver a ordem entre elas. Eu vou colocar os elementos nessa mesma ordem que eu coloquei aí. E a lógica? Nesse caso, a gente consegue compreender a lógica da seguinte forma, né? Pelo menos foi a que eu pensei. Se você não consegue ver essa, tenta uma outra, que é o número de lados de cada uma delas. Tá certo? Então, agradeço muito a vocês que essa aula falou sobre sequências. Na próxima aula a gente vai continuar essa situação. Muito obrigado e até a próxima.
Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. O Educa Recife tem mais de 14 horas de exibição todos os dias em 5 canais digitais. E na nossa programação, contamos com conteúdo exclusivo para educação inclusiva. Um programa inteirinho destinado ao atendimento educacional especializado. O programa de educação inclusiva é na TV Alep, canal 10.2, de segunda a sexta-feira e começa às 8h45 da manhã. Não percam! Olá, pessoal. Eu sou a professora Isabel, de Ciências. Hoje teremos uma aula incrível. Espero que todos vocês gostem e principalmente que participem. Gostaria de começar lembrando a vocês que logo, logo nós vamos estar já apresentando o nosso mural. Vocês estão preparando as fotos dos trabalhos, pessoal, as fotos das atividades que vocês estão fazendo, aquelas atividades que eu estou propondo. É muito importante que vocês arquivem. Logo, logo eu vou dizer como vocês vão enviar para a gente. Pois quero lembrar, aula na TV, né? E estou chamando a atenção de vocês e também convidando vocês para participar. Atenção, pessoal, é um momento agora que eu vou parar, né? Que eu vou tentar não sair, não ir a banheiro, não ir tomar água, para não perder nenhum minutinho. Coisas incríveis vão acontecer aqui hoje. A participação é sempre que acontecer uma pergunta, um desafio, eu gostaria que vocês tentassem responder aí da casa de vocês. Olha o que eu estou propondo. A aula de hoje, nós vamos conversar sobre adaptação, sobre curiosidades, ecossistemas, biomas e nutrição. Veja que legal. Importante isso, não é, gente? É muito importante colocar para vocês o que é que vocês vão ver. Porque assim, vocês vão ficar já curiosos. O que a professora vai falar de curiosidade? O que ela vai falar de biomas? O que ela vai falar de ecossistema? Então, vamos lá. Na nossa aula, eu estou sempre pedindo a vocês, convida quem está em casa, senta aí junto de vocês, para poder ajudar nesses desafios, nessas questões, nessas perguntas que eu vou fazendo. Pode ser a mamãe, o pai, a tia, a avó, o irmão mais novo, o irmão mais velho, alguém que possa ajudar. Imagine, as aulas vão aparecendo, as questões vão aparecendo e vocês vão aí respondendo. Legal, não é, pessoal? E aí, eu trabalhei com vocês já alguns temas e agora eu estou trazendo algumas questões. Essas questões eu estou chamando de checkpoint. Selecionei aí 4 questões. A primeira diz assim: as plantas carnívoras se alimentam de animais? É hora de pensar. Eu não vou dar a resposta agora. A outra pergunta: por que o fungo da laranja fica do lado de fora da laranja? A gente já percebe, né? O mofo, popularmente chamado, uma camada branca, esverdeada.
A gente vai conversar sobre isso também. A outra, como é possível arriscar se um animal é herbívoro ou carnívoro? Só em olhar para ele. Será que só observando o animal a gente já vai poder arriscar se ele é herbívoro, se ele é carnívoro? Mas temos mais outra. Quais as principais diferenças entre fotossíntese e quimiossíntese? Professora, são muitas perguntas, são. E durante essa aula, eu acredito que vocês vão responder com segurança. Agora, vocês estão apenas pensando, formulando hipóteses. Mas no final da aula, eu gostaria de ver vocês acertando todas elas. Portanto, fiquem atentos. Vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é ciclo da matéria nos ecossistemas. Vamos ver o que é isso. Eu gosto de partir do checkpoint, são aquelas questões. Aquelas questões vão nos ajudar a compreender o conteúdo. E eu digo que no decorrer da aula, nós vamos parar em alguns pontos. Por isso que eu sempre trago aí para vocês um mapa. Como se em alguns pontos a gente vai ter que parar, refletir, ler, ouvir a leitura, ouvir a explicação. Mas o que nós queremos chegar mesmo é no ciclo da matéria dos ecossistemas. Vamos lá, pessoal. Primeiro questionamento, né? Será que esse questionamento lá do checkpoint vai ser respondido já aqui nessa primeira tela? Não sei. Olha o que eu coloquei. Quanto à nutrição, eu tenho aí os autótrofos e os heterótrofos. Os autótrofos estão representados aqui pelos vegetais. São aqueles clorofilados que são capazes de fabricar seu próprio alimento. Já os heterótrofos, eles não têm esse poder. Vamos ver aqui rapidinho os autótrofos. Olha o que eles fazem. É um processo ou fenômeno chamado de fotossíntese que eles vão realizar. Então, o que eles fazem? Eles absorvem a luz do sol, a água e o CO2. Com tudo isso, vai acontecer um fenômeno ou um processo químico, que ele vai desenvolver aí a glicose. Fabricando a glicose, vai ter resíduo e ele vai liberar a água, o excesso de água e o gás oxigênio. Esse é o processo de fotossíntese, que nós já vimos em outras aulas. E aí, eu trouxe uma curiosidade. Lá no checkpoint estava falando sobre isso, a planta carnívora. E o que é uma planta carnívora, professora? Professora, a planta carnívora, será que ela realiza o processo de fotossíntese? O que vocês acham? A minha pergunta no checkpoint era se a planta carnívora, se ela se alimenta de animais. Olha o que aconteceu aqui, né? Então, a planta estava lá no seu cantinho e, de repente, a mosca foi passando e ela conseguiu fechar. Então, as plantas carnívoras, elas têm um processo de adaptação. Elas conseguiram fechar e aquele animal ficou preso. E agora? O que vai acontecer com ele? Por que a planta fechou? É o momento para a gente parar e pensar, não é? Eu vou mostrar outros a vocês. Aqui eu tenho uma outra planta carnívora. Essa agora, ela já não foi mais fisgada, ou seja, ela não ficou dentro daquela parte da planta carnívora. Ela agora está presa em uma substância que está exposta aí, ó, nessa parte da planta carnívora. Então, a planta carnívora ela tem alguns mecanismos, algumas adaptações para colher esses animais. E aí, esses animais vão suprir algumas necessidades delas. Então, a maioria das plantas carnívoras estão em solos úmidos e que, às vezes, não têm os nutrientes necessários. Há quem diga que as plantas carnívoras estão onde no solo não tem muitas bactérias nitrificantes. E aí ela sente falta de um tipo de nutriente. E ela vai conseguir a partir desses animais que ela capturar. Então, ela vai complementar o processo de fotossíntese com a ajuda de nutrientes de alguns animais. Mas a pergunta é, ela se alimenta de animais? Eu ainda não estou respondendo, estou dando pistas. Vamos lá. Então, aí, saímos dessa parte de plantas carnívoras, que foi só para a gente parar, para pensar em responder esse questionamento. E aí, vamos ver o que são, né? O que é que vai acontecer agora com esses seres, professora, que são autótrofos, mas não fazem fotossíntese, eles fazem quimiossíntese. E esses seres que fazem quimiossíntese, eles muitas vezes são
chamados como bactérias que fazem fotossíntese. Mas bactérias fazem fotossíntese? Não. É só uma forma de alguns falarem a respeito disso. Por isso, muita atenção nas leituras. E aí a gente vai ver que a quimiossíntese, ela faz algo bem interessante. O quê? Ela pega a energia, através da energia, ela vai realizar uma reação química. Mas essa reação química, ela precisa de substâncias para produzir outras. E aí a gente vai ver como é, né? O que é que elas fazem de fato. Então, as bactérias quimiosintetizantes, assim como são chamadas, porque realizam a quimiossíntese, elas fazem isso aqui. Elas produzem as substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas. E com essa produção, ela não precisa de energia solar, não precisa de energia luminosa. Então, a quimiossíntese é diferente da fotossíntese, porque a quimiossíntese não precisa de luz, não precisa de luminosidade. Algo que é importante, necessário para a realização da fotossíntese. Então, aí, eu acredito que vocês já têm uma das perguntas do checkpoint. Qual é a diferença da fotossíntese para a quimiossíntese? Será que conseguiram mesmo? Dá mais uma olhadinha. A produção aí vai acontecer, né? Vamos produzir matéria orgânica a partir da matéria inorgânica e sem a presença de luz. Continuando. Eita, professora, a senhora estava falando do checkpoint e trouxe para a gente o checkpoint. Isso mesmo, trouxe para vocês o checkpoint. Até agora, quais dessas questões a gente já consegue responder? Será que a da planta carnívora a gente consegue? As plantas carnívoras se alimentam de animais? Eu disse que esses animais que são capturados, né, deles são absorvidos alguns nutrientes que o solo não consegue passar para a planta. A raiz não consegue absorver, porque não tem, né, bactérias que façam esse trabalho. Tudo bem. E a diferença entre fotossíntese e quimiossíntese? Essa está bem recente, então acho que vocês vão lembrar. Uma grande diferença é que um precisa da luz e o outro não. Quem precisa da luz? A fotossíntese. E quem não precisa? A quimiossíntese. Ok? Ah, professora, então tem aí duas questões que a gente ainda não conseguiu responder. Foi mesmo, não conseguimos responder a questão dos fungos, né? Por que o fungo da laranja fica do lado de fora? E como é que a gente pode arriscar só em observar um animal, se esse animal é herbívoro ou carnívoro? Vamos lá, vamos continuar. Precisamos responder todas as questões do checkpoint. Então, aqui, eu estou apresentando a vocês a questão dos seres heterótrofos. Quais são as características dele? O que é que esses seres heterótrofos têm? Eles precisam de adquirir esse alimento, mas eles não são capazes de produzir. Então, aí eu tenho os consumidores, desses consumidores eu tenho os herbívoros, os carnívoros, os onívoros, e também fazem parte do grupo dos seres heterótrofos os decompositores. Vamos lá. Vamos falar dessa questão dos heterótrofos. E aí eu trouxe para vocês o seguinte, veja que interessante. Eu trouxe a formação da palavra. Como assim, professora? Olha o que eu estou apresentando a vocês, que a palavra heterotrófica, né, é uma palavra que vem do grego e que a gente aí está tentando traduzir. O héteros, outro, e a questão do trófos, alimentador. Então, são seres que precisam do outro para se alimentar. Vamos lá. Aqui eu estou trazendo uma forma de se alimentar. A gente vai ver que existe a forma intracorporal, que é essa que a gente vai conversar agora. É aquela que acontece no interior do corpo do indivíduo. Como assim, professora? Vai acontecer dentro de uma cavidade ou de um tubo, como é o nosso caso. Acontece o processo de digestão dentro do nosso tubo digestivo. Aí, eles vão passar por vários processos para a gente poder absorver os nutrientes do alimento. E aí, o exemplo que eu estou trazendo seria aí a questão dos animais. Vamos para o outro. O outro seria a forma de nutrição através da extracorporal. É aquela que acontece do lado de fora, no exterior do corpo do indivíduo. E isso, como é que ela vai absorver? Como é que ela vai conseguir o alimento? Através de absorção. O processo vai acontecer fora do corpo, mas ele vai absorver o nutriente, que é o importante para a sobrevivência. E o exemplo são os fungos. Eita, professora, a senhora falou isso lá no checkpoint. Como
os fungos, né, lá da laranja fica do lado de fora e não do lado de dentro para se alimentar da laranja. Essa foi uma questão. Então, será que com essa explicação aí vocês já vão arriscar responder e ficarem seguros dessa resposta? Vamos lá. E aqui eu tenho mais aqui para mostrar a vocês. Então, a gente está falando da nutrição extracorporal. E aí eu estou trazendo para vocês o exemplo aí da laranja, né? Então, na questão da laranja, a gente vai conseguir ver. Ah, professora, já observei. Minha mãe deixou a laranja lá no cesto, lá na fruteira, lá em cima da mesa. E aí a gente começou a observar que ela estava se estragando. E realmente ficou assim, com a parte branca ou esverdeada. Ou você observou isso na hora que foi comprar com a sua mãe? Em algum mercadinho, na feira livre, você conseguiu perceber. Ótimo. Então aí, o alimento, olha o que está sendo colocado na tela para vocês, que na nutrição extracorporal, o alimento é digerido e depois é que ele é absorvido. Por isso que acontece fora. E o exemplo que a gente tem, o maior exemplo, é o grupo dos fungos, mas algumas bactérias conseguem fazer e alguns protozoários também. Mas vamos continuar. Aqui eu trouxe para vocês uma curiosidade, né? A questão aí de uma forma de se alimentar. E aí a gente precisa ver que na forma de se alimentar, a nutrição dos heterótrofos, como é que eles se alimentam? Né? Se eu for conversar com vocês, vocês vão me dizer, ah, professora, quando a minha mãe coloca uma refeição, o almoço, aí eu não quero comer isso, eu não quero comer aquilo. A gente fica dizendo o que a gente gosta. Às vezes a gente nem prova, não é, pessoal? Mas no grupo dos animais, eles também, como nós, eles têm a preferência dele. Então eu tenho ali a questão do herbívoro, eu tenho a questão aí do carnívoro, e na questão do onívoro, estamos aqui, né, representando, eu e vocês, aqueles que se alimentam tanto de alimento de origem animal como de origem vegetal. Mas vamos caminhar. Aqui eu trouxe ainda mais alguns. Antes eu tinha falado só do herbívoro, do carnívoro e do onívoro, mas agora eu vou apresentar outros a vocês. Os insetívoros, os dentitívoros, os hematófagos e até tem outros. Professora, quantos nomes? Pois é, isso mesmo. Vão aparecer nomes e cada nome representa um alimento, algo que é a preferência. Na natureza tem também essa questão da preferência pelo ambiente onde ele vive, pela estrutura de como ele vai se alimentar, que mecanismo ele tem, quais são as adaptações, não é isso? E a gente vai ver que existem animais que eles são heterótrofos, mas só se alimentam de insetos. Ah, quem seria um exemplo? Quem gosta só de inseto? Aí a gente vai dizer, ah, professora, já vi em documentário, já vi em filme, o tamanduá. Legal, isso mesmo. E alguns que só se alimentam de pedacinhos, detritos, coisas bem pequenas. E a gente vai ver que eles vão estar aí, ó, em vários ambientes se alimentando. A gente vai ver a questão aí da minhoca, que vai estar lá na terra, se aproveitando, se alimentando de pequenas partes que vão estar lá misturado com o solo. E ali ela vai ter condições de se alimentar. E o hematófago? Se a gente for trabalhar o significado da palavra, a gente vai entender. Vem a questão do sangue. Existem animais que se alimentam de sangue. Eu acho que vocês têm exemplo. Será? Pergunta aí quem está do lado. Diz aí, vai mãe, vai tia, vai pai. Diz aí quem é um exemplo aí de um animal que se alimenta de sangue. Ah, professora, eu posso dizer um vampiro? Não, não pode dizer um vampiro. Eu quero aí o exemplo de um animal. A gente não está trabalhando aí com mitologia. Estamos trabalhando com ciência. A muriçoca, isso, né? O mosquito da dengue e outros que a gente vai estudar no decorrer das nossas aulas aí pela frente, gente. Então, são animais que ele não tem só a preferência, mas o próprio organismo dele exige que ele se alimente disso. E aí, dentro da cadeia alimentar, dentro de uma estrutura de um ecossistema, todos têm que se dar bem. Todos precisam estar bem nesses ambientes. Mas vamos continuar.
nós vamos agora falar que no ecossistema vão existir os fatores bióticos e abióticos. E eu trouxe para vocês a questão do terrário. Eu acredito que esse terrário eu já apresentei para vocês. E aqui eu vou poder mostrar bem os fatores bióticos e abióticos. Como assim, professora? Olha, aqui eu tenho pedras, areia, eu tenho humus, que é a terra preta nutritiva, eu tenho algumas plantinhas que representam os seres vivos, eu tenho água, uma pequena porção de água, e eu tenho ar. Então, tudo isso aqui forma um ecossistema. E aí a gente vai dividir esse ecossistema classificando quem está dentro. Então, para classificar, eu vou classificar aqueles que têm vida e os que não têm vida. Como é o caso da pedra, da areia, do humus, do ar, da água. Então, esses são fatores abióticos. Já os seres vivos, as formiguinhas que estão aqui, algumas minhocas e as plantas, representam os fatores bióticos. Então, aqui eu tenho essa representação para mostrar para vocês através desse terrário. Legal, não é, pessoal? Mas vamos lá. Precisamos conversar mais a respeito sobre os fatores bióticos e abióticos. E aí, gente, estamos falando do grande ecossistema, o planeta Terra. Observando bem o que eu estou colocando aí para vocês na tela, a gente fica curioso, não é? Por que na Terra tem tantos ambientes diferentes? Tem ambientes aquáticos, lá são ecossistemas aquáticos. Tem ambientes terrestres, lá nós temos um vasto, né, conjunto de ecossistemas terrestres. E esses ecossistemas? O que é que tem neles para determinar quem está presente? E aí nós vamos observar, através do planeta Terra, que existem locais que recebem mais luz solar, locais quase não recebem luz solar, locais em que tem bastante água, locais quase não tem água. E aí são esses fatores, os fatores abióticos, que vão começar a promover a formação de um ecossistema. Professora, e quem são os primeiros seres vivos que chegam num ecossistema? Aí a gente vai ter que pensar. Para ser o primeiro a chegar, ele vai ter que se virar sozinho, até chegar outro. Então, são os autótrofos. Eles são capazes de, com água, com o ar e a luz solar, realizar a fotossíntese. Mas, gente, quando começa a chegar os vegetais, esses vegetais começam a se desenvolver e já vem aí atraindo outros e outros seres. Os herbívoros. Imagine se essa nova planta que está se formando no ecossistema tem frutos, tem folhas, tem semente. Um prato perfeito para os herbívoros. Então, os herbívoros vêm. Com a chegada dos herbívoros, os carnívoros vão enxergar que naquele ambiente tem alimento para ele também. E assim começa a formação de um ecossistema. Gente, e é isso mesmo, professora. Mesmo, existem pontos onde recebe mais luz. Existem pontos que não recebem tanta luz solar. Que a gente começa a conversar a respeito do Nordeste, da nossa região. Nós temos verão quase o ano inteiro, embora aqui estamos num período de chuva bem intensa. Mas aí passam os dias de chuva e rápido vem um sol maravilhoso, aquecendo tudo. Não é, pessoal? Mas vamos continuar. Esse assunto de ecossistemas terrestres, nós ainda vamos caminhar bastante, nós vamos estudar bastante, nós vamos conhecer. Vamos lá. E falando de planeta, a gente vai falar de biomas. E eu falei do Nordeste, não foi isso, pessoal? Eu falei do Nordeste e trago para vocês agora um questionamento, uma pergunta, um desafio. Quais fatores caracterizam um bioma? Eu mostrei a vocês que tem que ter fatores bióticos e abióticos. Coloquei também que os fatores abióticos, eles determinam. Se não tiver água, vai vir um grupo de seres. Se tiver pouca água, um outro grupo. Se tiver bastante água, um outro grupo. Então, os fatores bióticos e abióticos é quem vão determinar esses ecossistemas. E os ecossistemas, eles vão representar para a gente os biomas.
E aqui no nosso Nordeste, nós temos um bioma que não é encontrado em lugar nenhum. A Caatinga, o nosso sertão. As nossas plantas, os nossos animais que estão lá montando, né, e formando esse ecossistema, este bioma, não é encontrado em lugar nenhum. Mas nós vamos também conhecer outros biomas interessantes, ok? Eu quis chamar a atenção porque eu falei da região Nordeste. Mas na região Nordeste nós vamos ver outros biomas também, ok, pessoal? E aí, estou trazendo para vocês algumas imagens. Essas imagens com pouco efeito, né? São pequenos vídeos, para a gente poder parar, para pensar. O que é que eu vou pensar? Como é que eu vou caracterizar esse ambiente? O que é que tem nele para atrair essa espécie? Para atrair uma espécie animal, para atrair uma espécie vegetal, e para isso eu vou ter que lembrar dos fatores abióticos. Professora, aquele lá é um ambiente aquático. É um ecossistema aquático, isso mesmo. Então vai atrair seres aquáticos, não é isso? Nós vamos caminhar. Para a gente trabalhar com ecossistema, com biomas, a gente vai ter que fazer uma revisão. Lembrar dos seres autótrofos, que são aqueles produtores, são aqueles que apresentam, né, uma estrutura para realizar o próprio alimento, para fabricar o próprio alimento. E aí, eu vou trazer para vocês os heterótrofos. Somos nós, estamos aqui representados. Agora, olha o que eu trouxe para vocês. Nesta hora, né, professora? Eu quero que vocês prestem atenção. Eu coloquei aí delícia. Né? Imagina, quem será que deve estar preparando esse prato? Quem deve estar montando esse alimento? Gostoso, não é, gente? Deu água na boca. Acredito que vocês também não almoçaram ainda como eu. Seria um prato perfeito. Mas vamos observar o comportamento de outras espécies. Prestem atenção. Esse pássaro está se alimentando de um outro animal. Será que vocês conseguem ver que animal é esse? Legal, não é, gente? Ah, mas tem alguns alunos que quando começam a ver em vídeo ou até mesmo em imagem, ficam dizendo, professora, que maldade! Lembra da coxinha de galinha de alguns instantes? Vamos ver outro. Essa ave, né? Outra ave. Legal, não é, gente? Ela está aí, ó, com a sua refeição, que pode ser o nosso almoço, não é isso? Pode ser o horário de almoço dela. Mas às vezes a gente também começa a reclamar e dizer, puxa vida, ela engoliu o peixe inteiro, professora. Que mal, né? Será que a gente está pensando nisso também, quando a gente está lá, olha, comendo a nossa coxinha de galinha? É algo para a gente pensar na questão da alimentação, a preferência alimentar de cada um. E não podemos esquecer que os outros seres, que os outros animais também têm as preferências dele, mesmo quando eles não são bem-vindos. Aqui eu trouxe para vocês, para a gente pensar, né? E aí nessa minha pirâmide eu tenho um vegetal, eu tenho um herbívoro, eu tenho um carnívoro e vou caminhando. Eu vou caminhando porque agora é a hora da atividade. Eu agora estou propondo a vocês uma atividade para depois da aula. O que é que eu gostaria que vocês fizessem? Eu gostaria que vocês construíssem uma tabela parecida com essa, com produtor, com herbívoro, com carnívoro e com decompositor. Como assim, professora? Coloca lá no produtor um vegetal. Tenta encontrar um herbívoro que goste de comer esse vegetal. Depois tenta colocar um carnívoro. E os decompositores, eu vou dar aqui uma pista. São os fungos e as bactérias, que vão decompor essa matéria quando ela morrer, quando ela estiver lá no solo, para renovar. É uma renovação. Esse é o meu pedido. Vejam bem, pessoal. Agora, né, a nossa aula está encerrando. Até a próxima aula, pessoal. Mas antes, só um minutinho. Eu vou deixar um gostinho para a próxima aula. Temos um encontro marcado, né? E nesse próximo encontro nós vamos conhecer as relações de alimentação dos seres vivos nos ecossistemas. É o nosso próximo encontro. Aguardo vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima.